Agora, uma das coisas que a gente tem que lidar são as renúncias fiscais. E essas a gente tem que enfrentar também, porque era, no fundo, a renúncia fiscal, que é um abatimento de preço, um subsídio que a gente dá para um setor, para uma atividade, tá certo? E que custa ao contribuinte em geral. Deixa eu passar para a próxima página, tá certo? Nós temos aqui as principais renúncias. E aqui, vê só que interessante. Nós temos a segunda linha, é a renúncia da CID. Como eu falei, o governo aumentou a CID. A gente cortou pela metade o subsídio, o desequilíbrio fiscal causado pela renúncia em relação à CID. Ela antes era de 12 bilhões, o Executivo foi lá, tomou as ações e passou para 5,8 bilhões. Ainda temos renúncia da CID, mas a gente cortou pela metade. E agora, se a gente for na primeira linha, eu posso dizer o seguinte: o que a gente quer é fazer a mesma coisa em relação à desoneração da folha. A renúncia vai continuar existindo, mas a gente quer cortar de 25 bilhões, 25 bilhões são 2 vezes o Minha Casa Minha Vida, tá certo? É praticamente o tamanho do Bolsa Família, por ano. A gente quer pegar essa renúncia de 25 bilhões, que são as empresas não pagarem a contribuição social do empregador, tá certo? A gente quer diminuir isso pela metade. Então, fazer que nem a presidente fez no caso da CID. Ela assumiu o ônus no caso da CID. Aqui ela não pode fazer, nós temos que pedir que também o Congresso faça o mesmo tipo de realinhamento que a gente fez quando a gente aumentou a taxa de juros na CJLP, quando a gente acertou as alíquotas de eletricidade e quando a gente levou a metade a renúncia da CID. No fundo, é exatamente isso. É lógico que isso é um esforço para as empresas, mas é um momento que a gente precisa fazer isso, que a gente não pode continuar a dar 25 bilhões para as empresas. Se a gente for ver no próximo gráfico, ali tem como que essa questão da desoneração da folha foi crescendo ao longo do tempo. Em 3 anos, ela passou de uma despesa de menos de 200 milhões para 4 setores, para uma despesa de 25 bilhões para 56 setores. E no começo era uma coisa para ajudar as exportações quando o câmbio estava muito valorizado. Hoje, tem para inúmeros setores. E se essa desoneração é absolutamente essencial, então o que a gente está dizendo é o seguinte: as empresas não conseguem pagar a Previdência Social. E se as empresas não conseguem pagar a Previdência Social, eu faço a pergunta: quem vai pagar a Previdência Social?